Filipenses 3, do 3 ao 14. Amém, irmãos? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Irmãos, a gente sabe que quando a gente aceita Cristo, nós temos um alvo, né? O cristão, quando ele aceita a Cristo, ele entende a palavra, ele tem um alvo, é a salvação, né? A gente sabe que a gente aceita Cristo, a gente vem com todos os nossos dilemas, tudo aquilo que tem nos atrapalhado durante anos, e a gente aceita Cristo. E nós sabemos que para chegar, né, para a gente dar continuidade no nosso alvo, para chegar até Cristo, a nossa caminhada, a gente sabe que nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos e temos que congregar, né? É isso que aqui, né, que quando a gente aceita Cristo, a gente entende que temos um alvo, que é a salvação, né, nas nossas vidas, e tudo aquilo que a gente vem carregando, a gente vai entender que tem um processo, né? Então, assim, a gente entende que a gente precisa congregar, a gente precisa participar de tudo que acontece no culto. Há uma necessidade desse olhar para trás, deixar tudo que ficar para trás e avançar, porque a gente tem um alvo, como diz no texto, né? E então, assim, a gente congrega, a gente vem para a igreja, a gente participa dos cultos, do ensinamento, de tudo que é falado aqui dentro da casa do Senhor, porque a gente, para um novo convertido, irmãos, uma pessoa que está caminhando, qualquer coisinha, qualquer deslize assim, já é um motivo para a gente tender a se afastar, perder o foco, né? Eu venho com aquele intuito de conhecer a palavra, eu venho de uma família desestruturada, eu fazia algo que não agradava o Senhor, tinha hábitos não muito saudáveis, enfim, venho para a igreja, eu vejo que é bom, eu percebo que há a necessidade de eu alcançar algo melhor para a minha vida, mas acontece alguma coisa e eu acabo perdendo foco. Muitas das vezes a gente vai ou passar por isso, ou você vai conhecer alguma pessoa que tinha tudo para dar certo na igreja, estava caminhando, mas por algum momento perdeu o foco, né? Perdeu o foco, acabou se afastando, muito novo ainda no evangelho, não conseguiu dar continuidade, né? E a gente, aqui Paulo, ele está nesse texto, ele nos encoraja, né, por essa busca espiritual. E se a gente não tiver focado, se a gente não tiver atento à palavra do Senhor, por muito pouco, irmãos, a gente acaba se afastando, entendeu? E nós também, que já somos cristãos, que já temos na caminhada, por muito pouco também a gente às vezes peca, se entristece e acaba deixando de dar o melhor para o Senhor aqui dentro da igreja, né? Eu gosto de falar, quando eu sempre trago uma reflexão, ou quando eu prego, eu gosto de dar o exemplo de mim mesmo, né? Porque assim, é um processo, né, irmãos, na nossa vida. Eu me lembro que quando eu estava, eu e a Aparecida, a gente estava com um processo, uma documentação, né, para fazer umas assinaturas digitais. E estava indo tudo bem, estava conseguindo colocar lá a assinatura digital, né, tudo ok. E só que chegou uma certa parte, né, começou a pedir atualização. Era um celular novo que eu tinha e estava pedindo atualização e eu, meu Deus, e agora? Estou com o celular novo aqui, vamos lá, vamos fazer essa atualização. E tentei uma vez, nada, era aquela conta Gov, irmãos, eu passei um sufoco terrível, quase deixei de ser crente por causa dessa conta Gov, não consegui atualizar. Para você ver, assim, quando eu digo, né, porque assim, às vezes a gente se esquece, né, que tem um Deus ali ao nosso lado nas pequenas coisas. E assim, eu não sei, igual eu falei, eu não sei se eu passo para os irmãos, eu sou um pouco estressado, eu tendo a querer deixar as coisas, desisto, não quero mais. Para mim, acabar não pecando, fazendo alguma coisa maior, enfim. Aí eu não estava conseguindo atualizar essa senha, irmãos. Eu me estressei. Eu me lembro que teve um dia que eu estava tão chateado, assim, que no meu trabalho, eu estava na parte de almoço, eu olhei para a parede mais bonita que tinha, assim, mais livre, né, de uma mercadoria para não quebrar. Eu falei, rapaz, vontade de tacar esse celular na parede aqui. Só que, assim, igual eu falei, nós somos cristãos, então, assim, em algum momento, o Cristo ele vai ter que aparecer ali, né, para você. Então, você deixa ir para lá. Igual eu falei, tem essa tendência, não quero mais, não vou fazer mais, vou deixar para lá.
Mas eu esqueci um detalhe, né? Que minha esposa estava na jogada, né? E não ia ter como eu deixar para lá. Ela sempre ficava ligando. E aí, já conseguiu? E eu, não. Ou essa semana eu não vou fazer isso não, porque tá tudo indo tão bem. Né? Na igreja, culto uma bênção, tudo. Aqui no trabalho, fluindo. Eu não quero não vou mexer com isso aí não. Só que assim, era algo que a gente já tinha investido, tinha, né, colocado dinheiro no meio dessa situação. E eu precisava fazer essa atualização dessa senha, né? Aí minha esposa falou, ela deve ter visto a minha situação, né, meu estresse lá em casa. Você orou? Né? Ela perguntou para mim, né, a respeito da situação aqui. Você orou? Aí eu pensando comigo, mas o cara é crente e não ora? Como é? Sou crente, mas lógico que eu orei. Só que, irmãos, em cima disso daqui, dessa situação, realmente não tinha orado. Eu queria fazer do meu jeito aqui, tentar aqui. Falei, rapaz, um negócio desse daqui eu tenho que estar orando para o Senhor. Irmãos, temos. O Senhor, assim, ele... igual eu falei, por muito pouco a gente acaba assim, perdendo bênçãos, coisas que, né, dentro da palavra que o Senhor nos mostra, a gente acaba perdendo situações e se descontrolando até muitas vezes, né? Enfim, aí ok, vamos orar. Orei, Senhor, me ajuda aqui, essa situação aqui, não sei o que eu vou fazer. Tentei fazer de todas as formas, no passo a passo, irmãos. Não consegui. Entrei em contato com... Eu cheguei a ponto de estar brigando com um assistente virtual, para você ver como é que é. Não ia ter solução. Enfim, aí orei. Nessa oração, o Senhor me fez lembrar do celular antigo que eu tinha. Tinha um celular antigo, velhinho já, está até inchado por causa da bateria, né? O celular ali, eu falei, o Senhor me fez lembrar desse celular, pronto, é ali que eu vou recuperar minha senha. Né? E ok, o celular era um problema, ele é um dia para carregar e assim, meia hora ele descarrega. Aí eu falei, beleza, vamos lá botar esse trem aí para carregar. E carregou lá, levou quase um dia para carregar. Quando ele carregou desligado. Quando eu liguei, já baixou para 49 já. Eu falei, tem que ser rápido, porque o bicho era lento. Aí, enfim, irmãos, consegui fazer tudo, né? Atualizei a conta, consegui transferir para o celular novo e tudo. E deu certo. E eu, Senhor, graças a Deus. Aí eu vejo que, assim, por muito pouco, irmãos, pouca coisa, mas a gente tem contato direto com o Senhor todos os dias ali. Então, assim, a gente não ora quando se levanta, Senhor, abençoa meu dia, me livra de todo mal, abençoa minha esposa, meu filho, enfim, na volta a mesma coisa, quando eu vou me deitar. Então, é assim, nós cristãos, tem que ser um hábito nosso. A gente tem que ter esse hábito aqui. Orar e colocar o Senhor na frente, entendeu? Porque, assim, igual eu falei, por muitas vezes, o Senhor aqui, Ele tem nos ajudado. E interessante assim também, eu vejo, irmãos, que para um novo convertido, uma pessoa que tímida, eu sou muito tímido, entendeu? Eu estou aqui porque o Senhor é bom, meus irmãos. E, assim, a gente, na igreja, a gente tende a se achar que a gente não é capaz, né? A gente acaba se acomodando. Eu mesmo, como me converti, eu falei, não quero saber de ministério, esse negócio que eu vejo os irmãos, louvar, cantar. Cantar eu sabia que eu não ia, né? Impossível. Mas pregar, eu não quero, eu quero ficar ali, quietinho no meu canto, já vou ser salvo, né? Só que assim, o que é interessante, para mim era isso, eu queria ficar assim, irmãos. Só que crente, a gente lê Bíblia, né? Aí não tem como. Conforme a gente vai estudando o Evangelho, a gente vê que não é a forma correta de um cristão agir, o comodismo, né? A gente tem que vencer, assim, dentre todas essas minhas dificuldades, né, eu me sentia como... Realmente, eu queria ficar acomodado, irmãos, mas, igual eu falei, nós como cristãos, nós lemos a Bíblia. Então, assim, o Evangelho, ele vai falar aos nossos corações, não tem para onde você correr. Vai chegar um momento que você, por si só, você vai estar falando com você mesmo. Eu estou errado. Né? O Evangelho, ele é assim, ele não te deixa no escuro. É claro, é muito claro o Evangelho. Né? Então, assim, a gente que lê a palavra do Senhor, a gente entende que só eu ficar ali sentado não é o suficiente. A gente tem mais a ser feito, né? E a gente acaba se acomodando justamente por isso, porque a gente acha que não pode. Você vê um irmão pregando muito bem, você vê o pessoal louvando muito bem, ele trabalha muito bem na igreja, né? E eu não vou conseguir fazer, entendeu? Mas assim, debaixo dos cuidados do Senhor, e é por isso que eu torno a falar assim, por isso a importância de congregar.
né? E é por isso a importância de a gente sempre se reciclar, olhar para trás e avançar para o alvo, e dar continuidade, né? Então, assim, só que é interessante nesse texto aqui, né, a respeito disso tudo aqui, uma pessoa que é um novo convertido, uma pessoa que está caminhando, mas tem essa dificuldade, ok, a gente sabe, é um processo, você vai ler a Bíblia, você vai entender. Só que aqui, interessante aqui nesse texto também, que quando eu estava lendo, que Paulo também, ele fala que até o sucesso também ele pode atrapalhar o cristão, né? Você veja que é interessante, o sucesso ele pode atrapalhar a caminhada, né? Por que, irmãos, o sucesso pode atrapalhar a caminhada? Porque muitas das vezes são pessoas, igual eu falei, Paulo ele fala que esse sucesso ele pode atrapalhar, porque também a gente pode se acomodar. Veja, um cristão que ele já está há muito tempo na igreja, que ele já, né, não, sou crente, eu cheguei aqui há muito tempo, já fiz muitas coisas, eu líder de ministério, eu já preguei, eu já trabalhei na parte burocrática da igreja, né, e muitas das vezes se torna um crente assim, presunçoso, e tudo só dá certo porque é ele que está lá, porque foi ele que fez, e não é legal, né? Então, acaba se acomodando, ou, na maioria das vezes, se torna um crente presunçoso, e inibe até os outros ali, que falam, seu irmão não está dizendo que, né, que só dá certo com ele e tudo, então eu vou ficar aqui quieto no meu canto, né? E Paulo ele nos alerta a isso também, para nós que já somos cristãos já há um bom tempo, que já trabalhamos na obra do Senhor. É lógico que a gente entende, irmão, que tem pessoas que eles são assim, eles são dedicados. Não só na igreja, são no trabalho, são em casa, eles sempre estão à frente de tudo. E ok, isso é perfeito, isso é ótimo. A igreja do Senhor, ela precisa de pessoas dessa forma, que são capazes de estar à frente, né? Só que assim, a gente tem que estar sempre se alimentando da palavra. E a gente tem que estar sempre se reciclando dentro do Evangelho para não ser esse tipo de cristão, né? Não ser esse tipo de cristão que acaba se acomodando, não quer fazer mais porque já fez muito, deu muito, né? Enfim, ou esse cristão que, por muito fazer, acha que só ele vai, as coisas só vão andar com ele, entendeu? Então, assim, nós temos que tomar cuidado porque a gente vive num momento que, assim, a internet, a gente acaba olhando muitas coisas e você vê pessoas que eram bênçãos, pastores que eram bênçãos, irmãos que eram bênçãos. Eu estou falando isso assim no âmbito assim, mais conhecidos, né? A gente vê pessoas que tinham tudo para dar certo dentro do Evangelho, mas por essa perda de foco, por essa soberba, ou até mesmo por não fazer, acaba se afastando dos caminhos do Senhor. E a gente vê na internet o que acontece com esse tipo de pessoas que tinham tudo para dar certo no Evangelho, escândalos, né? Que é um negócio que assim no nosso meio, infelizmente, vem acontecendo. Enfim, se a gente quer esquecer das coisas que para trás ficam e ir avançando para o alvo, o cristão ele tem que estar sempre se reciclando do Evangelho, entendeu? Vendo e pedindo orientação ao Senhor. Amém, irmãos? E dando continuidade, né, dentro do Evangelho, como cristão, né, como eu já tinha dito, nós temos que deixar o sucesso e as falhas para trás e dar continuidade para prosseguir na caminhada para o nosso alvo. E como é que nós fazemos isso, né? Até porque a gente sabe que a igreja não para, né? A igreja é um corpo vivo, né? A igreja ela é um corpo vivo, então sempre vai ter algo a ser feito. Nunca vai deixar de ter alguma coisa para fazer. É um novo convertido que precisa de um estudo, de um discipulado, a gente tem que dar um suporte, né? E assim, temos que mostrar o caminho para essas pessoas através do Evangelho, né? Falar do amor de Cristo para essas pessoas que estão se achegando para a nossa casa, né? E assim, e estar atento também, meus irmãos, eu vejo também para o meio ao qual a gente vive, onde a gente está inserido. É trabalho, é família, é escola, enfim, né? E assim, eu falando da igreja, a nossa igreja, ela tem trabalhado nisso. Nós aqui da Igreja Batista da Restauração, nós não podemos falar que não tem o que ser feito. Aqui tem muita coisa a ser feita, né? E a gente, o pastor aqui, eu percebo que ele sempre toma cuidado
no que vai ser feito. E temos grupos, eu posso ver aqui, eu posso citar alguns aqui, grupos de oração, né? Se você é um irmão igual a mim, que igual eu era, né? Tento melhorar. O irmão que era acomodado, que era tímido, um grupo de oração, o núcleo familiar é uma oportunidade para você começar a se desenvolver, irmãos. Eu me lembro que nessa minha caminhada, eu não querer participar de nada, eu não queria nem no grupo de oração, porque como geralmente é poucas pessoas no grupo, qual eu fazia parte em outra igreja, eu sabia que ia sobrar uma oportunidade para mim. Então eu já não queria nem ir, né? Para você ver como é que era. Só que assim, igual eu falei, a gente ora, a gente começa a entender o Evangelho, e foi nenhuma dessas, eu já devo ter falado isso no grupo, não sei se algum núcleo familiar ou aqui mesmo na igreja. Nessas minhas lidas do Evangelho, eu querendo entender a palavra do Senhor, querendo entender como o Senhor podia agir na minha vida, só que dentro da palavra, eu mesmo queria ter essa experiência. Então eu foquei ali, eu vou ler a Bíblia todinha. Aí vamos lá, vamos ler a Bíblia. E eu me lembro que quando eu entendi a palavra, veja, irmãos, como o poder o Senhor, ele é tremendo. Eu entendi o Evangelho, eu entendi aquela reflexão ali. Aí eu me lembro que eu falei assim, rapaz, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu vou falar isso aqui. Eu achei interessante, né? Irmãos, assim, não foi uma semana, igual eu falei, dificilmente eu ia nesse grupo de oração, acho que era de quinta-feira. Eu geralmente já não ia, já que era para não ter oportunidade, mas de repente a irmã lá, que era líder lá do grupo, ela veio até a mim e me chamou, irmão, pode trazer uma reflexão, né? Eu confesso que eu já ia dizer não, mas eu me lembrei, né, das minhas orações, da conversa que eu tive com o Senhor, e eu falei, não, eu não posso dizer não, né? Aí eu falei, posso sim, irmã, posso sim. Aí o Senhor, né, me fez lembrar dessa palavra aqui, então falando, é isso que o Senhor quer, eu vou. Enfim, irmão, foi uma reflexão, e eu digo a vocês, tirou um peso, foi bom, os irmãos conseguiram entender, eu com toda a minha dificuldade, eu consegui falar do amor de Cristo, num pequeno trecho do Evangelho, e assim, foi um despertar, né? Por isso que eu falo, é muito importante quando você vem para a igreja, você vem escutar uma palavra de uma pessoa que se preparou e tudo, mas eu digo a você, não tem palavra melhor do que você, aprendizado melhor do que você diretamente com Cristo ali, é só você e Ele só, ninguém mais. E você compreender, e você entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Então assim, irmãos, eu vejo aqui na igreja que nós temos como preparar as pessoas, preparar os irmãos, novos convertidos, que você quer caminhar. Venha para o grupo de oração, né? Você vai ver como é feito aqui todo o processo. E o que eu acho interessante é que o grupo de oração ele não se restringe só aqui, ele vai no lar. Se você está precisando de alguém, as irmãs vão na sua casa, né? A gente tem visto aqui isso acontecer. Enfim, o Evangelho, ele é muito vivo. Então, assim, ele se move de todas as formas dentro da palavra. E você vê aqui, igual eu falei, grupo de oração, no futebol das crianças aqui, tem dado os frutos, tem dado... É um negócio que começou pequeno, nada começa grande, irmãos. Tudo começa pequeno. E a gente vê aqui, se você quer caminhar, eu vou sempre estar dizendo aqui esse texto, porque a gente, às vezes, tende a parar, estagnar, mas se a gente quer andar para o alvo que está à nossa frente, a gente tem que esquecer o que ficou para trás, né? Tem que olhar para frente e prosseguir para o alvo. Amém? Então, assim, eu vejo que nossa igreja ela tem trabalhado nisso. Igual eu falei, o futebol, tem as meninas aqui também que tem um projeto também, já está dando frutos. Enfim, nós temos... eu até coloquei aqui para mim não me esquecer, porque eu queria falar todos esses daqui. Tem o culto sertanejo, que é um culto também que ele é aberto para a comunidade, mas o foco maior aqui também é a palavra de Deus, é trazer as pessoas para a comunidade, pessoas que, né, igual eu falei, na nossa cultura sertaneja aqui, mostrar que a gente pode se alegrar, a gente pode viver na nossa cultura, da nossa forma, mas debaixo dos cuidados do Senhor, entendeu? Tem o canal de bênção também, que ajuda pessoas também através do Evangelho, né? Culto de jovens, aqui eu acho interessante também que os jovens, que as pessoas pensam que só quem pode ser crente quem é de mais idade. E não, irmãos, nossa igreja ela é bastante jovens, tem bastante jovens, e eu acho interessante, eles fazem conferência, eles vêm pessoas de outra igreja, eu acho interessante que junta, fica tipo um crossover, assim, podendo dizer,
vem outras igrejas para cá, outros grupos, ministérios, vem pessoas para cá pregar, trazer o evangelho. A gente dança, louva e canta, tudo debaixo dos cuidados do Senhor. E isso é uma bênção, esse movimento cristão, né? Esse movimento aqui na nossa igreja. Então, assim, nós fomos para Bengard também, né? Uma bênção, nós levamos cesta básica para as pessoas. Não só cesta básica, mas todo um trabalho. Então, assim, a gente tem visto as mãos do Senhor aqui na nossa igreja, entendeu? A gente é uma igreja que caminha de mãos dadas e que... esquece o que ficou para trás. O sucesso o ano passado foi bom, foi ótimo, mas agora é para frente. Então, assim, a gente tem que esquecer as nossas falhas, ok, mas também o sucesso e tudo, e prosseguir para as coisas novas. Também temos que ter um foco a respeito disso. Então, assim, na viagem nós entregamos cesta básica, né? Foi uma bênção, 22 cestas básicas, teve todo um trabalho. E o que eu acho interessante também, assim, nisso tudo, na viagem para que tudo o que nós fazemos, temos o Evangelho como principal, né? É a nossa porta de entrada, é a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que é uma obrigação nossa falar do amor de Cristo, né? E ao mesmo tempo que a gente vai falando do amor de Cristo, né, a gente vai se alimentando e vai se fortalecendo. Porque assim eu falo de cesta básica, irmão, porque eu estava vendo uma vez uma reportagem, né? Sempre agora no final de ano a gente sempre vê isso, que é interessante que você vê ONGs, elas também entregam cestas básicas. Essas instituições políticas, elas também fazem esse mesmo processo que nós fazemos aqui. Jogadores de futebol, eles também entregam cesta básica, eles entregam alimentos na comunidade que um dia eles moravam. E o que eu achei interessante, paz, meus irmãos, assim, até a criminalidade, por incrível que pareça, eles também, eles fazem isso também. Eles entregam cesta básica, né? Eu imagino que os alimentos de onde eles não sejam provenientes de algo lícito, né? Enfim, mas eles também fazem isso, né? E nós somos piores ou melhores que eles? Não, nós somos diferentes, irmãos, porque nós entregamos sim o alimento, né? Mas o nosso diferencial é a palavra do Senhor. A gente entrega o alimento, mas a palavra do Senhor. Tem um hino que se louvava na igreja que minha mãe congrega, que diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, esse é o nosso diferencial, o diferencial do cristão. A gente... não somos melhores, irmão, e também não somos piores, mas nós somos diferentes, porque temos a palavra do Senhor, amém? E o que é interessante também é que aqui, quando a gente faz esse processo, cesta básica, alimento e tudo, e as pessoas acabam vindo para a igreja, e nós damos o suporte, a gente não faz com intenção, nenhuma intenção. A nossa intenção é que a pessoa receba o alimento. E você pode ter certeza, a única coisa que ela vai receber aqui é um convite para vir para a igreja. Venha para a igreja, né? Não faz com nenhuma intenção. A intenção é de conhecer o Evangelho e você melhorar a sua vida. Essa é a intenção da igreja, né? Agora você veja só, se essas pessoas que acabam não vindo para a igreja, acabam indo receber esse alimento de ONG, igual falei, né? ONG, instituição política, ONG com ideologia de gênero, né? Que quer distorcer tudo que o Evangelho nos fala. Essas ONGs aqui, você vai receber o alimento, toma aqui, vamos aqui participar aqui com a gente e tudo. Você acaba ficando preso. As pessoas, geralmente, que não têm um grau elevado, uma instrução, ela acaba se deixando levar. Não, lá eles têm um alimento, entendeu? Então, assim, ficam pessoas vulneráveis para você manipular. ONG política é a mesma coisa, irmãos. Eles lhe dão, você recebe um alimento, eles lhe dão logo um cabresto ali, né? Pronto, aqui, ó, estou dando esse alimento aqui, mas você sabe. Ó, toma aqui um remédio, né? Tá chegando outubro aí, enfim, né? Estamos juntos. Então, é essa coisa. Agora, você veja para essa família, para essas pessoas que receberam cestas básicas ou um suporte da criminalidade. Né? Aí você tem seu filho, você recebeu esse alimento, você está uma pessoa vulnerável ali e tudo. Primeira coisa que esse cara vai fazer se você tiver filho, meu amigo, é triste, né? Só quem viveu em área periférica sabe como é que funciona. A televisão está aí, filme está aí para mostrar e é muito bem retratado. Uma família que recebe esse tipo de coisa dessas instituições, o que acontece? A criança fica propícia a entrar para a criminalidade. A primeira coisa que o cara vai chamar, não, chama lá seu menino aqui que a gente vai
vai ajudar ele. Vai ajudar. Você vai ganhar um celular, um rádio, né, no máximo, uma caixa de fósforo e você, uma caixa de foguete. E você vai ser ensinado como você trabalhar. Ele vai trabalhar, tem um preço, né? Enfim, isso quando você não cara. Enfim, eu não é o nosso intuito aqui denegrir ninguém tudo, mas o membro dessa família está propício a se tornar um famoso office boy da malandragem, né? Então, assim, veja a diferença, né, de tudo isso aqui que a gente tem feito na nossa igreja e veja o que é que a gente tem para oferecer. O Evangelho, palavra de Deus, suporte, famílias que vão poder escolher, falando no âmbito político, você vai poder escolher o que você vai querer votar, o que você vai querer fazer, porque até dentro da palavra eu acho interessante, irmãos, que o Evangelho ele te dá um leque de informações. Você consegue compreender muitas coisas, você consegue, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar para minha esposa, para o meu esposo, eu vou voltar a caminhar, trabalhar, fazer algo que eu possa viver do meu sustento. O Evangelho ele tem esse poder. O Evangelho ele te dá a oportunidade de você olhar para trás e você querer tudo aquilo ali longe de você, e você consegue olhar para o alvo que está à sua frente, que é Cristo de Jesus, porque você congrega, porque você está na igreja, entendeu? E é um processo, nós sabemos que não é fácil, irmãos. E o que eu acho interessante eu quero falar aqui para os irmãos aqui, eu vou usar aqui algumas metáforas esportivas, eu gosto muito de esporte. Eu assisto todos os tipos de esporte, embora eu tenha os esportes americanos eu ainda tenho uma dificuldade muito de entender ali tudo, mas enfim, o atletismo, eu posso falar para os irmãos aqui uma forma prática no atletismo, e eu vou usar só 3. A gente poderia falar aqui, eu listei aqui vários dentro do Evangelho que como a gente poderia aprender. Veja só, no atletismo tem, acho que os irmãos já ouviram falar, a marcha atlética. É uma corrida que os atletas, eu não sei, tem uma regra que você não pode levantar os pés, você tem que andar tipo marchando mesmo, né? Você tem que andar ali bem, parece que está rebolando. O cara vai andando ali, você tem uma regra que você não pode levantar um dos pés, ou se você levantar um pé, o outro tem que estar firme com o calcanhar, ou o peito do pé, a sola do pé. Enfim, você vai marchando. Assim é aqui a gente na igreja. Quando a gente chega na igreja, a gente começa marchando. O novo convertido, a pessoa que não conhece o Evangelho do Senhor, ele entra marchando dentro da igreja. Por que marchando, irmãos? Ele vai ter que aprender do Evangelho, ele vai ter que aprender das coisas do Senhor, vai ter que ler a Bíblia, e é um processo. Aqui ninguém corre, aqui ninguém pula etapa, né? Cristo, ele é muito claro contra isso, é um processo, então a gente vai marchando. Assim como esses atletas marcham, a gente aqui na igreja vai marchando devagarinho. Você aprende da palavra, você é batizado, você vê como que a igreja funciona, né? Você vai se alimentando da palavra de Deus. Então é assim, todo um processo, né? Nós, como cristãos, todos nós, antes de chegar, de ter um cargo, de você vir aqui à frente, tem um processo, e a gente marcha para algo melhor na nossa vida. E o Evangelho ele nos dá essa opção. O segundo esporte, meus irmãos, atletismo, é o revezamento, que também a gente pode encaixar aqui dentro da palavra de Deus. É um esporte que é uma corrida que eu vou correr, tem um bastão, eu corro, passo para um outro, o outro pega, né? Se não me engano, é um revezamento por quatro atletas. Eu passo para um, ele passa para outro, e o outro pega no final e dá o sprint. Então, dentro da igreja, é isso que eu aprendo. Quando eu chego aqui, eu vim marchando, eu aprendi, me batizei, né? Bênção de Senhor aqui, caminhando devagarinho. Agora, eu posso caminhar com a igreja, né? Eu posso caminhar, eu posso ajudar a igreja de alguma forma. É num culto missionário, eu trago um alimento, eu tenho a oportunidade de trazer um visitante, participo de tudo que é falado aqui na igreja, eu posso participar de uma votação, enfim, eu posso fazer um ato missionário com os meus irmãos, e no final de tudo isso, irmãos, o que eu aprendo, assim como esses atletas do revezamento? Quando vence a igreja, não vence só um, é um grupo. Você vê que todos ali, quando eles ganham no final, todos se abraçam, comemoram
em grupo, porque foi feito em grupo. Assim é a igreja do Senhor. Amém? Nós fazemos em grupo. Agora sim também tem um outro esporte, também no atletismo, que é aquele com barreiras, né? Não sei se vocês irmãos já viram que tem umas barreiras, o cara corre, pula, né? É bem interessante. E assim também eu consigo enquadrar a gente também, porque depois que a gente marchou, corremos com revezamento, a gente entende que a gente não é só dentro da igreja, né? Eu posso correr fora também, né? Debaixo dos cuidados do Senhor. E aqui é interessante que, só que lá fora é diferente. Aqui na igreja é muito bom a gente caminhar, não vai ter obstáculo, não vai ter barreira. Mas lá fora, irmãos, vai ter barreira e a gente vai ter que pular. A gente pula a barreira. Você vê nesse esporte aí, os atletas eles correm, pulam e algumas vezes eles batem numa dessas barreiras, mas eles continuam. Assim é a gente lá fora. Muitas vezes nós só temos a gente de cristão em casa. É uma barreira. Então, assim, muitas vezes a gente vai se bater e tudo. Muitas vezes é no emprego, é na escola, e a gente tem que passar essas barreiras, a gente tem que vencer com a força do Evangelho. Então, assim, dentro da igreja, bom, ok, mas fora tem igual esses atletas. E vai chegar momento que a gente vai cair. Vai derrubar uma barreira, 2 barreiras, 3 barreiras, mas nós somos fortalecidos, nós marchamos, nós trabalhamos em grupo na igreja, nós oramos unidos. Então, assim, isso me fortalece a continuar. Eu vou levantar e vou continuar até o sprint final. Amém, irmãos? Essa é a intenção do cristão. É assim que, me afastando para as coisas que para trás ficam, caminhando para o meu alvo. É isso, de tempos em tempos, de cuidados em cuidados. E tudo no processo do Senhor. Amém? E assim a gente dá continuidade à nossa caminhada, né? Assim a gente continua caminhando, né? Com Cristo à nossa frente. E como é que a gente caminha, né? E como é que a gente dá essa caminhada? Como é que é o avanço, né? Para o alvo? Nós sabemos que o alvo é Cristo Jesus. Essa caminhada ela se estende só aos domingos, né? Das 18h30 até as 20h30, ou é só de quinta-feira, né, das 20 até as 21 horas, né? Nossa caminhada ela não se restringe até só, né, nos cultos aqui na igreja. Nossa caminhada para o alvo, ela não é só dentro da igreja, ela se estende, horário comercial, final de semana, né? Cristo ele espera isso da gente, né? Ele espera esse comprometimento da gente. E muitas vezes, irmãos, são pequenos gestos, né? Pequenas atitudes mostram o cristão que a gente é, né? Ele vai falar quem nós somos nesses pequenos gestos, nessas pequenas atitudes, né? A gente pode ter um ano difícil, um ano não foi fácil, né? Na dificuldade, a gente também mostra o cristão que somos, né? As nossas dificuldades. Você chegar no final do ano e Senhor, não deu certo, eu falhei, eu falei que ia fazer isso, eu falei que não ia olhar para trás e olhar para frente, para o meu alvo, mas eu não consegui, né? Tive um ano difícil, enfim. Essa semana não está sendo fácil, essa semana eu me irei, eu quis chutar o balde. Enfim, nas dificuldades nós mostramos também que temos Cristo ao nosso lado e temos que mostrar isso. E o que o cristão faz? Quando nós vamos nos deitar, irmãos, Senhor, meu Pai, esse ano, essa semana, não foi fácil. Me perdoe, eu quero continuar debaixo dos teus cuidados, eu quero continuar a minha caminhada, igual diz Filipenses 3, no 13 e no 14. E eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Coloque nas mãos as dificuldades do Senhor. Coloque tudo aquilo que te atrapalhou no ano de 2025, durante o ano, aquilo que você pretendia fazer e não fez. Você que era novo convertido, você que há muito tempo se encontra querendo fazer algo, mas algo te impede. Ou até mesmo você que acha que já fez de tudo. Faça uma autoanálise, uma reciclagem daquilo que o Senhor pode melhorar na sua vida. Amém? Então, assim, irmãos, nós mostramos que também somos cristãos nas nossas dificuldades, naquilo que temos para fazer e acabamos não fazendo. O Senhor, Ele contempla, meu irmão. E por que tudo isso, né? E por que é que a gente
faz tudo isso, a gente marcha, a gente corre a gente congrega na igreja, a gente fala do Evangelho, fala do amor de Cristo para as pessoas, a gente muitas das vezes deixa de fazer algo, mas por temor ao Evangelho. Para que tudo isso, meus irmãos? Isso tudo tem um prêmio, é a salvação. E a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente entende que enquanto Ele não vem, enquanto Ele não nos chama, a gente tem a oportunidade de viver o melhor nessa terra, o melhor que Cristo tem para nos oferecer, através da sua palavra, através de Cristo. E a gente sabe que é um processo, é passo a passo, não é fácil, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente sabe que a fidelidade do Senhor, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Essa é o intuito do cristão. Esse é o intuito de que quando a gente avança para as coisas que para trás ficam, quando a gente avança para as coisas que para trás ficaram, temos um alvo que é Cristo Jesus, que está à nossa frente, que está na nossa vida. Amém, irmãos? Essa era a reflexão que eu queria trazer para os irmãos. Isso era o que eu queria falar para os irmãos sobre o que eu achei interessante de que a oportunidade que o Senhor está nos dando, e Ele me deu agora de poder falar um pouco do que eu tenho entendido, do que um pouco que eu tenho aprendido nesses muitos anos que eu tenho. O Senhor, Ele... eu tenho entendido a palavra dEle e eu consigo enxergar o cuidado dEle com a minha vida e com a vida das pessoas que estão ao meu redor. Amém? E com a igreja, eu louvo a Deus por fazer parte da Igreja Batista da Restauração, pelo pastor Hamilton, que tem me dado oportunidade, né? E eu louvo a Deus que, assim, igual eu sempre falo, eu tendo a me acomodar, meus irmãos, eu tendo a me acomodar, mas o Senhor, Ele é fiel. Então, assim, eu vejo as mãos dele na minha vida e eu preciso disso. Eu preciso de vir aqui à frente, de ter a oportunidade, seja no ministério a qual eu faço parte, né? Deus conosco, nem que seja uma oração. Eu vejo a necessidade da minha vida de fazer isso. Amém? Essa era a reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Eu sei que não é uma reflexão muito extensa, mas eu tenho que falar do que o Senhor falou no meu coração, o que eu consigo compreender. Amém? Eu não sei se vai alguém encerrar aqui o culto, aqui eu já posso fazer o encerramento. Enfim, eu vou encerrar então, né, irmãos? A gente encerra aqui. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço ao pastor, né? Agradeço primeiramente a Deus, pastor Hamilton, e eu convido os irmãos para a gente ficarmos em pé e encerrarmos o culto. Amém?